né? Sim. Mas eu tô ciente em mim que eu não matei ninguém. Não existe isso aqui. Você não pode imaginar o que eu sofri e a minha família. A senhora se separou em algum momento do senhor Dirceu? Se foi separada depois que ele saiu de casa, né? Depois que ele ficou foragido da justiça. Isso, por conversa dos outros que tiraram a minha paz, tiraram o meu sustento, entendeu? Conversa dos outros? Não entendi. Tipo assim, ele foi incriminado por uma coisa que não cometeu. Ah, a senhora acha que ele não cometeu? Isso. Hoje, no tribunal, Dirceu é acusado pela morte de Levino em uma briga ocorrida após um jogo de bocha em um bar. A audiência mostra seu depoimento, onde ele nega o crime e relata os momentos tensos da confusão, com ameaças e facas envolvidas. Acompanhe o interrogatório e veja como será decidido o futuro dele. Eu trabalho com pintura, eu trabalho no interior, eu tenho várias profissões. Qual que é o rendimento mensal do senhor? Como? O seu rendimento mensal, uma média que o senhor Tá tira? na média de 6 mil por mês. Estado civil? Tô amigado. Tem filhos menores? Tem. Quantos? Tem uma. Mora com o senhor? Mora com nós. O senhor tem algum vício? Não. Já foi preso ou condenado Não. em algum processo? Não. Conversou com seus advogados agora antes do interrogatório? Como? Conversou com seus advogados agora antes do interrogatório? Sim. Ouviu a denúncia que eu li para o senhor agora antes de iniciar a gravação? Sim. A partir de agora eu informo que o senhor tem direito ao silêncio. Caso não queira, não é obrigado a responder as perguntas que vão ser feitas. Sim. E o seu silêncio não vai prejudicá-lo no momento do julgamento. Tá. O que o senhor gostaria de esclarecer em relação a esse dia em que o senhor, segundo a denúncia, supostamente teria causado a morte do Levino? 19 de abril de 2019. O que eu sei é que eu fui denunciado pelo Ministério Público, entendeu? Que culpando eu da morte do Levino. Né? Sim. Mas eu tô ciente em mim que eu não matei ninguém. Não existe isso aqui. O senhor gostaria de esclarecer, então, o que aconteceu? E esclareço tudo. O que aconteceu, então? O que aconteceu é o seguinte. Eu tinha uma bodega minha e essa bodega onde é que eu estava frequentando naqueles dias, o Lauri Grotes, então entre nós, ele era o bodegueiro lá e eu era na minha bodega. Nós se trocava visita de cliente. Nós fazíamos uma festa aqui na minha bodega e depois na bodega dele. Então a gente sempre se visitava, eu com o Lauri. Aí até, afinal, foi na sexta-feira santa esse episódio que deu lá. No sábado nós ia fazer lá em casa um churrasco. E se não era num sábado, nós fazíamos na sexta-feira de noite, daí como que era sexta-feira santa, daí nós transferimos pro sábado. Né? Daí eu fui até a bodega dele, do Lauri. Eu fui lá, que daí ia vir mais um cara para me ajudar uma sacana, vamos ver se dá certo, se aceita aquele cara vir, é tudo uma conversa, né, de bodega. Ô, Dirceu, eu me dava com todo mundo. Dirceu, vem cá, vamos jogar uma bocha. Eu disse, vou tentar, né. E risada, brincadeira, eu com a mão canhota, eu tava com essa mão aqui, lesionada. O senhor estava jogando com quem? O senhor jogou bocha com quem? Eu joguei de companheiro com o velhinho Flores. Tá, e quem que era o... Até o velhinho, quando eu chegava lá, que eu jogava bastante bocha, viu? Tá, e aí os adversários eram quem ali, da bocha? Oi? Quem que jogou contra o senhor na bocha? O Bernardo e o Tragédia. Franciscão. Isso. Tá, e aí? Aí, o dois ficou lá num canto da cancha, nós ficamos do outro lado, que daí se divide assim, vamos jogar 12 de bocha, então 6 cada um. Jogamos 6 daqui, eu não queria me mostrar muito com eles aí, 6 daqui, 6 de lá. Isso é que nem jogo sinuca, eu nem gosto do sinuca, porque tu tem que caminhar muito, né? Então, ficamos aqui, joguemos aqui, tomamos cerveja, desse tipo, né? Mas eu joguei uma petita de bocha. Uma petita de bocha, vou pra casa, né? Vou pra casa, até tava com o meu carro, tava meio carregado de lenha, tinha umas madeiras dentro, que eu venho do sítio. Tá, tudo bem, e aí? Aí terminou o jogo de bocha. Daí eu saí pra ir pra fora, ali dentro da cancha já não tava mais o Levino e o Bernardinho, eles estavam do lado de fora. Mas ali já antes, na cancha ali, tava essa provocaçãozinha, vamos no bar da Moreninha, que ele não tá hoje, né? E eu tô bastante surdo, bem, né? E daí o Levino sempre falou alto, ele fala alto e tá. Daí, saindo pro lado de fora, eu saí, passei dele e ele ficou de novo. Mas foi o Bernardinho. Eu disse, gente, parem com isso, eu já pedi para vocês. Daí eu pedi pro Levino, eu disse, Levino, por favor, já foi avisado a tua filha, o teu gênero, que a tua filha chegou a dizer para mim que ela não confia deixar a tua neta com você. Isso nesse dia o senhor falou para ele? Ele se alterou e eu fui pro lado do carro. Tá. Nesse dia ali, saindo do bar, o senhor falou isso para ele? Sim, eu saindo e falei para ele. Ele se alterou quando eu estava chegando perto da porta do carro. Eu escutei um grito, Dirceu, olha a faca. Eu não me lembro quem foi que me gritou.
Eu tentei entrar dentro do carro, quando eu entrei para dentro do carro, assim, ele veio, empurrei a porta do carro. Eu vi que ele caiu sentado, o Levino. Caiu sentado, daí eu liguei o carro. Vai, o Costela não é tão bom de ligar, né? Liguei o carro e embora. Vamos sair daqui, né? Eu tava com o carro carregado de lenha, até porque em casa descarregar, sempre eu vou na terrinha que tem lá, eu carrego mandioca, batata, tudo as coisinhas eu trago para casa. E vendo na cidade também. Fazia meu giro, vendia. Tá. Digo, vamos para casa. O senhor foi para casa? Eu fui para casa. Tá. O senhor ficou sabendo da morte do Levino? Eu fiquei sabendo no domingo de noite. Que daí eu descarreguei o carro, vendi o que tinha das coisinhas que tinha no carro. No domingo de noite eu estava no meu sítio de volta. Mas daí o telefone chia. Disse, o que deu, meus amigos? Tu é culpado, tu matou o cara lá. Eu disse, não, o que é isso? Não pode, né? Daí eu fui intimado na delegacia. Eu fui na delegacia, o delegado se exaltou comigo de um jeito. Eu tinha o Jean, o Marco Cruz, era meu advogado, foi junto. Meu Deus, o Jean disse, não, ele vai falar em juízo só. Eu disse, não, eu quero dar o depoimento. Não, então, beleza. Né? Daí o Jean passou o contato. O cara lá estava já sendo velado, tiraram de lá, deu no laudo que ele foi pancado, não sei o quê. Eu disse, mas o que é isso? Não existe um papelão desse, né? Dirceu, ele disse, saiu mandado de prisão para ti. Ele disse... Eu disse, mas por que jeito? Eu preso, disse. Uma coisa que eu não fiz, né? Eu tinha serviço fora. Eu estava lá em Passo Fundo, eu também acabando uma obra lá. Digo, vou para lá. Ele disse, dá um tempo, ele disse para mim resolver esse problema. Daí foi passando esse tempo. Eu, mas não tem como, né? Eu ficar fora. Não, aguenta ali fora. E daí o Jean largou. Não quis mais minha questão. Ele queria dinheiro, eu não tinha. Né? Eu disse, o que eu vou fazer longe da minha família? Né? Eu estava morando perto de um posto de gasolina lá, que daí eu pintei o prédio pro cara, acabei ficando ali junto com ele, e foi passando esse tempo, entendeu? E o senhor retornou? Passou todo esse tempo e tal, e vai girando, é uma coisa muito triste. Você não pode imaginar o que eu sofri e a minha família. Uma coisa que eu não fiz, eu falo para todos vocês que eu não fiz isso. Passei culpado pelo Bernardinho, outra coisa. Esse Bernardinho, ele teve desavença comigo, mas eu nunca agredi ele. Bernardinho, por favor, para de mexer com aquela mulher de cima. E, para começar, a mulher dele trabalhava no Mercado Nações. A mulher e do esse Gilmar... Bernardinho, ele é separado dessa mulher dele. Tá. Esse Bernardinho tentou até botar a mulher dele na cadeia também, com fofoca dele. Ele ficava ali para indicar ela quando ela passava. E sabe quando começa aqueles cri-cri no bar, assim, as pessoas de bem não vêm mais. E começou a limpar. Disse, Bernardinho, eu estou perdendo meus clientes. Ele um dia pegou o banquinho, empurrou e foi embora. Depois dessa último episódio que deu, me encontrei com ele lá na cancha. Mas ele... Que é o Gilmar Bernardi. O Gilmar, ele não me olhava, ele não... Eu disse, quando eu vi que o clima lá não tá bom, foi nessa hora que eu fui embora, né? Peguei e vamos para casa. Ok. Ministério Público... O senhor não explicou aí a questão do risco. Teve risco no carro? Não teve? Porque isso não falou nada. Teve. É pelo seguinte, quando o Franciscão caiu, que eu empurrei ele com a porta do carro, empurrei ele, o Bernardinho estava chegando junto já. Que eu vi que caiu um negócio no chão, o Bernardinho pegou. O Bernardinho veio reto avançar em mim. E daí o Franciscão levantou e saiu. Saiu a passo. E o Bernardinho me cutucou de faca aí dentro do carro. Daí eu já consegui fazer assim, me empurrar a porta do carro com os pés. E daí ele saiu. Ele saiu porque eu tinha um pau de lenha dentro do carro, eu acho que ele achou que eu podia até atingir ele. Aí liguei o carro e vamos embora. Mas o senhor empurrou a porta primeiro para a vítima? Sim. E depois veio o Bernardinho. Aí o senhor empurrou de novo? Daí empurrei pro Bernardinho também. O senhor não tinha fechado a porta não? Que o senhor tinha fechado a porta ali? Não. Naquele mesmo ato que veio, que vieram um atrás do outro, né? Veio o Franciscão e veio o Bernardinho. O Franciscão caiu, o Bernardinho já veio para cima de mim. Ele só catou uma ferramenta que tinha no chão ali e veio para cima. Tá, aí caiu de bunda. Porque na hora que eu estava subindo, eu escutei aquele grito. Eu disse, olha a faca. Eu não me lembro quem que podia ter me gritado isso aí. Eu sei, o senhor, acho que, pelo que eu vi aqui, é a primeira vez que o senhor fala, né? Que alguém gritou pro senhor, olha a faca. Sim. Eu escutei esse grito. Não sei se mas foi um grito que deu. Isso aí o senhor lembrou agora, vindo para cá? Como é que foi? Oi? O senhor lembrou agora? Não. O senhor não falou isso? Não. Sempre eu lembrei isso aqui. Falei já desde o começo aqui. Aí depois a senhora pode nos debates fazer esse contraponto, tá, doutora Daí?
Certo. Onde que foi? Onde que estava o carro do senhor? Então a discussão aí foi no carro. Foi. O carro estava na porta do bar? Não. O bar fica do lado direito, o meu carro estava do outro lado da rua. Ele Pra cima. Estava na distância de uns 8 ou 9 metros do salão. Acho que é a largura da rua, né? Meu carro estava pro lado de cima. Não, sim, mas estava só do outro lado da rua ou estava para cima também? Estava do outro lado da rua, tipo ali tem Estava ali na padaria, estava para baixo? Onde um pouquinho para baixo de uma padaria que tinha ali. Porque ali é uma esquina do outro lado. Eu sei onde. Tem uma ali, daí ele estava um pouquinho para baixo, aí mais ou menos dentro da padaria e a esquina metade. Certo. Ok, estou satisfeito, obrigado. A defesa. Dirceu, só para entendermos ali a questão do local dos fatos, como é que é essa rua ali no bar do Lauri? Ela é inclinada? Ela é bem descidinha assim, ela tem um declivezinho bom. Eu até, a maioria das vezes, um Corcel velho, entendeu? Ele é um carro que tem horas que é difícil até para ligar. É um carro com motor grande, com bateria pequena. Eu sempre deixava ele. Um ponto de partida. Se tocasse, não pegava, largava e ia embora. Sempre, claro, pro interior, então não pode usar um carro muito bom, né? Sempre carregado até... Tá. A respeito da sua mão, tá? Qual que foi a lesão que o senhor teve? Eu tinha uma moto, uma Tornado. Não, eu quero saber mas tipo assim, da lesão. E daí eu cheguei em casa um dia, cheguei do centro, que eu sou o busca tudo, né? Vai lá, vem aqui, faz isso, faz aquilo, tem que ter Eu cheguei com a moto, eu tinha comprado uma moto usada, uma moto de pouca quilometragem, cheguei com a moto para entrar no portão, o portão estava aberto, e como que, eu acho que o pneu original dianteiro dela, devia estar, eu não senti uma moto que tu levanta e vai, ela deu ali com o pneu furado, eu dei com a mão contra o portão, me moeu tudo cima aqui. Tá. Eu dei a moto ali e me caiu em cima, né? Me machuquei na porta da casa. E daí eu acabei fazendo cirurgia dessa mão também, aqui, que não ficou boa. O senhor tá com uma bola ali na mão? Sim, essa lesão. Desse acidente? Porque, pelo seguinte, eu ia ter que fazer fisioterapia, que eu tava com a mão, fazia o quê? Uns 15 dias, eu calculo que eu tinha feito a cirurgia, tá tudo os laudos da cirurgia que eu fiz aqui. Eu não pude fazer fisioterapia, eu toquei continuar trabalhando, forçando essa mão que tá, né? Eu ganhei, na época, eu ganhei 3 meses de INPS, 3 meses. Agora foi negado, não consigo. De tão complicado que está a minha vida, eu fui no hospital, bati um raio-x, apareceu fratura na mão de novo. O raio-x saiu mão esquerda, negaram o meu benefício. Tudo uma coisa para ajudar. Daí, tudo Tá. Quanto tempo antes dos fatos o senhor se acidentou? Eu tinha me acidentado já uns 60 dias antes. E a cirurgia foi realizada quando? Fazia uns 15 dias assim que tinha feito, porque tu tem que esperar, tu tem que... Né? E durante todo esse período do acidente até a cirurgia, o senhor ficou com a mão imóvel? Não podia nem mexer a mão. Eu cheguei no posto de saúde de Nações, o médico chegou lá e ele disse, vamos cortar. Ele cortou isso aqui fora, a mão estava assim, ó, cortou fora. Ele não sei, eu nem explico o que tinha dentro de tanta coisa. Porque não... Ela quebrou e tu tem que esperar. Ele tem que esperar praticamente quase apodrecer para eles ir lá e ter que fazer uma cirurgia, né? Nos momentos que o seu Levino, ele frequentava o bar, ele chegou a mencionar alguma questão médica, algum problema de saúde? Nós comentava bastante. Eu sempre fui eu era bastante amigo do genro dele, da filha dele também. Mesma coisa... Que nem eu fazia com o Lauri, eu fazia com eles. Eles vinham na minha bodega, nós fazia festa junto, nós se devolvia visita, tudo assim. O genro de Silvino, que é o Alicir Guedes, chamou de Silão, nós se criamos junto. Tá, daí ele contou alguma coisa de problema de saúde do Levino? Sim, eles falavam direto isso aí. O que ele disse? Eles falavam direto que o comentário deles, acho que o velho não vai longe. O velho tá... Ontem você passou mal, é tudo assim. Mas disseram o que ele tinha? Diziam qual era a doença? Problema de coração, disse que tinha. Tá. E pediu até para ele parar de fumar, tomar, mas disse que não, ele saía em outras bodegas, ele fugia, ia tomar. Não tinha o que fazer. Doutora? Seu Dirceu, no processo tem uma situação a respeito de umas fotografias suas lesionado, tá? Com marcas de projéteis de arma de fogo, algumas lesões nas costas. Eu gostaria que o senhor explicasse. Essa é pesada, viu?
Essa eu vou te contar, eu evito de contar, porque eu passei uma tortura por um irmão meu, que me deixaram irreconhecível. Me deram tiro, me aleijaram a perna, me levaram no mato, me amarraram, fizeram o que tinha de fazer. Me culparam que eu tinha roubado droga deles. Até isso, depois de 29 dias, descobriram quem que roubou a droga deles, devolveram para ele. E me arrebentaram tudo. Corta de faca, tiro, não é... Não é justo isso. Eu fui ao Ministério Público, denunciei tudo. Até hoje, o meu irmão então está lá, já parou de incomodar. O que essa pessoa incomodou nós? Eu só trabalhava. Ele tinha comprado uma terra abaixo da minha. E eu até pedi, disse, não bote um pé em cima da minha terra. Eu tinha todas as minhas coisinhas plantadas, eu tinha plantação de pimentão, pepino. Eles iam lá, eles se adonavam tipo dono. Gente, parem. Eu disse, é tudo sofrido, tu ir lá comprar uma semente, comprar um adubo, fazer isso, fazer aquilo. Daí chegou um dia, depois que vai passando a coisa, ele guardou essa droga em cima da minha terra. Porque o acesso que ia na terra dele não ia entrar caro. Era uma quantia grande de droga, disse que era 260 quilos de droga. Vamos nos ater aos fatos daí. O senhor sofreu essa tortura, né? Então já ficou claro. Meu Deus, eu fui um... Ele está falando de fatos que não se referem aos autos. Ele já relatou o motivo dos machucados. Então a senhora pode seguir perguntando. Já tem decisão nos autos. Ele relatou a questão das lesões, doutora. Só que agora ele está falando de droga, de outros fatos. Eu estou me referindo a isso. Tá. Então pode... Isso. Está relatada. Já ficou claro. A senhora pode seguir perguntando. Eu vou fazer mais uma pergunta. Dirceu, tu tinha algum envolvimento com drogas? Nunca. Graças a Deus, nunca. Ser mais objetivo. Eu tenho cuidado. Eu tô bem. Só para ser mais objetivo. Sim. Alguma vez o senhor chegou a agredir alguma mulher? Não. Sabe que tem um registro de ocorrência contra o senhor de uma agressão contra uma cliente ali do bar? Esse registro de ocorrência eu fiquei sabendo ontem por vocês. Eu não sabia desse registro de ocorrência. O que aconteceu aquele dia? Aconteceu o seguinte, eu estava no bar, eu e o meu filho. Chegou uma mulher, ela já tem, tipo assim, todo mundo conhece ela. Ela, onde é que ela chega? Ela chega, ela pega a carteira de cigarro do cliente, ela pede isso, pede aquilo, entendeu? Ela chegou a agredir um cliente que eu tinha dentro do bar. Eu disse pro meu filho, bota ela para fora. Botou para fora, porque o bar onde que eu tenho um portão pequeno e um de elevação grande. Ele é cercado. E daí, abaixo o portão, eu disse, porque ela tem o costume de quebrar, o que tinha. Né? E daí, foi embora. Isso aí foi, que nem eu falei para a senhora, eu vi falar isso aqui ontem, dessa envolvimento com essa mulher. Não tive. Há quanto tempo o senhor conhecia o Levino? Mas o Levino, acho que eu estava conhecendo ele já fazia 3 anos. 3 anos. E antes dessa situação envolvendo a sua esposa, vocês se davam bem? Meu Deus, não se dava bem. Um relacionamento com respeito. Sim. É que nem eu comentei. Eu cheguei até a conversar com a filha dele, com o genro dele, junto no restaurante, que tinha um restaurante imperial. Eu disse, veio, dá uma chamada nele, no seu Levino. Isso aí fica feio. Até o genro dele chegou a comentar comigo, ele disse, tem dias que eu desisto de ficar aqui no restaurante de ver o que ele faz com os clientes aqui dentro. Esse Alicir, que é o Silão, que chamam, ele pegava o carro e sumia lá para o interior, que ele tem uma terra lá, para não ver essas besteiras com o Levino. Ele comentava para mim. Apesar de toda essa situação envolvendo o assédio do Levino, né, com a Adriana, que é a sua companheira, o senhor queria o mal do Levino? Não, pelo amor de Deus. Até enfim, que nem eu falei, eu cheguei na família e pedi, porque... Mas que nem eu falei para ele na hora lá, eu disse, cria vergonha, eu disse, a minha mulher serve de tua neta. Para de falar essas besteiras, tu também, Bernardo, né? Que o Bernardo que mais empurrava ele para falar, né? As coisinhas, o Bernardo tava com muita raiva de mim, daí ficava soprando isso aí. Mas eu nunca passar na vida assim do cara agredir uma pessoa. Dirceu, quando vocês estavam jogando bocha, que o Levino também estava jogando bocha, o senhor percebeu se ele tinha uma faca, se ele portava uma faca? Olha, doutora, ele tinha um pano amarrado na mão, entendeu? Como que ele tinha umas feridas nos braços, de vez em quando se torava nele, eu acho que é até pelo sintoma da bebida que ele bebia, né? Eu não me toquei, mas ele tinha um pano branco amarrado, assim, ó.
em volta do braço, que foi dali que ele puxou essa faca, né? O Levino. Mas eu nem vou me tocar numa coisa que eu não tô lá sabendo que tem uma pessoa de mal comigo. Mas no Levino nunca, entendeu? E ele puxou essa faca de dentro desse pano da mão. E quando vocês estavam jogando bocha, o Levino estava bebendo? Ele estava bêbado naquela oportunidade? Ele estava, porque ele ficava bem alteradão quando ele bebia, ele gritava, ele não tinha nem controle no jogo, entendeu? Tu queria jogar uma bocha bem, ele isolava com força, nós tínhamos talvez até cair fora das bochas. Daí por isso que eu nem acabei bem uma partida, peguei e fui embora, para evitar isso aí. O senhor relatou que o senhor chegou a bater com a porta no Levino e ele caiu sentado? Ele caiu sentado no chão. Tá. E o senhor percebeu se nessa oportunidade ele se machucou ou ele saiu andando? Não percebi nada assim dele. Não se machucou ou não percebeu? Para mim, eu não vi nada. Ele saiu andando? Sim, ele caiu e levantou e saiu. Sem mais. Os jurados têm alguma dúvida? Está encerrado o interrogatório, o senhor pode... O seu nome completo? Ederson Maletsky. Profissão? Operador de serviços gerais. O senhor tem algum parentesco com Dirceu Moacir Magnaguano ou Levino José Franciscon? Não. Algum tipo de amizade ou inimizade? Não, só quando eu ia no bar. O senhor vai então prestar aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. Passa a palavra à defesa. Doutora, a senhora... Eu vou fazer aqui. Eu prefiro que seja da bancada, doutora, depois nos debates, daí... Esse fica mais olhado. Ela olha sempre para mim, doutora. Ela olha sempre para mim aqui nas respostas. Se a senhora se sentir mais à vontade ficando em pé, a senhora pode ficar, não tem problema nenhum. Bom dia, Ederson. Bom dia. Ederson, tu chegou a conhecer o Dirceu e o Levino? Eu conhecia eles no bar, né? Quando eu ia ele tinha o bar, eu ia jogar uma sinuca, ou quando eu ia na gancha de bocha, que eles estavam lá. Era só um conhecimento assim de... Quando eu ia nos bar, né? Tu frequentava o bar do Dirceu também? Sim, de vez em quando eu ia jogar uma sinuca, mas era não muito direto, né? Que eu não sou muito de sair. E no dia dos fatos, um feriado, o senhor estava presente no bar do Lauri? Sim, eu trabalhava na época no posto São Jorge, eu saí do posto, fui pra casa, tomei banho e fui lá na cancha, tomar uma cerveja. O senhor viu os dois lá? Sim, estavam lá. O que eles estavam fazendo? Estavam jogando bocha. Estavam jogando juntos? Não, tava... Mas era a mesma partida? Era o Dirceu e mais um contra os outros dois, né? Os outros dois estariam o Levino também? Isso. Alguma coisa que ele chamou a atenção no Dirceu naquele dia enquanto ele jogava bocha? Não, porque eu só entrei ali, peguei uma cerveja sem álcool com meu amigo e nós sentamos por lá de fora, né? Não ficamos muito ali dentro do bar. O senhor chegou a observar se ele tinha uma atadura ou uma tala na mão? Ele tinha uma mão enfaixada, mão esquerda. E mesmo assim estava jogando bocha? Isso. Lembra se ele estava usando essa mão machucada ou se estava com a outra mão? Não posso te falar porque eu fiquei foi só pegar a cerveja no balcão e sair para fora, né? Porque eu fiquei pro lado de fora, né? Não fiquei muito ali dentro. No momento que terminaram ali o jogo de bochas, sim. Quem que saiu primeiro, o Dirceu ou o Levino? Saiu primeiro lá fora, tava o Levino e o colega dele, o Bernardi. Tá, e depois saiu o Dirceu. Aí saiu o Dirceu. Pode continuar relatando o que o senhor viu, tá? Então, tá assim, saiu o Bernardi e o Levino, saiu por lá de fora, saiu o Dirceu, tava eu e o meu amigo Fábio por lá de fora, sentado em duas cadeiras ali no lado de fora. O Dirceu passou, como nós se conhecia assim de bar, assim, ó, tchau, beleza, pegou e saiu sentindo o carro dele. Naquele momento que tava o Bernardinho e o Franciscão, começarem a falar alto, dar risada e falarem, ó, vamos para casa, vamos no bar da Moreninha tomar saideira. Aí... Quem que é a Moreninha? A Moreninha é a mulher do Dirceu. Pode continuar. Aí o Dirceu estava um pouco para cima, a distância perto do carro dele. Aí o Dirceu falou para eles, ó, eu já falei, nós já conversamos sobre isso, parem de falar isso aí. Naquele momento saiu o Franciscão sentido o Dirceu com uma faca. Eu não sei se era uma faca branca, uma arma branca, que foi sentido o Dirceu. O Dirceu estava com a mão esquerda machucada, a mão direita machucada e estava com a mão esquerda tentando abrir a porta.
do carro que ele tinha. Que é aqueles que abrem com fechadura de chave ainda. Fechadura, ele não... É um corcel que ele tinha. Quando ele conseguiu, que chegou nele com aquele canivete, quando ele conseguiu abrir a porta, ele abriu a porta, deu nele e ele caiu sentado para trás. O Dirceu embarcou no carro e foi embora. Tá. E depois disso, o Levino continua no chão, ele saiu... Aí chegou o Bernardi, pegou a faca, aquele canivete, a faca que ele tinha na mão ali, tinha caído. Esse Bernardinho levantou, ele estava bem bêbado, estava bastante alcoolizado, que estava pelo jeito dele. Ele levantou, saiu correndo para baixo e deu contra um poste lá que caiu em cima da calçada, né? Caiu metade do corpo em cima da calçada e metade ficou em cima que era calçamento, né? Não era, hoje é asfalto, né? Em cima era calçamento na época. E tinha uns tulhos lá. O senhor viu alguém socorrendo o Levino? Daí, naquele momento, o Bernardinho desceu para baixo, e nós ficamos ali. Ele deu uma chacoalhada nele, chacoalhou, viu ali, saiu de volta, saiu correndo para cima, aquela canivete, aquela faca na mão. Ele não ficou ali para auxiliar o Levino? Não. Ali, até que eu estava ali, eu não vi. O senhor falou que o Levino estava alcoolizado. Ele tinha o costume de beber? Diretamente. Onde tanto no bar do Dirceu como na cancha de bocha, ele bebia bastante. Ele tinha algum apelido? Não, que eu conheço que era o Bernardinho, o Franciscão. E o Dirceu chegou a perceber algum detalhe dele alcoolizado? Ou viu se ele estava bebendo? Eu não sei porque eu não conversei com eles, né? Eles estavam lá na cancha de bocha. Mas pelo andar dele ali que o senhor viu, ele saindo do bar, indo em direção ao carro, ele estava cambaleando ou estava normal? O Dirceu estava caminhando normal. O senhor mencionou que o Levino teria dito Bar da Moreninha. Isso. Existia um assédio por parte do Levino com a esposa do Dirceu, a companheira? Pelo que eu vi, porque eu pouco frequentava, né? Quando eu bebia bastante, eu vivia nos bares, mas depois que 15 anos que eu não bebo, eu parei, eu ia de vez em quando, tomava uma cerveja sem álcool, jogava 3, 4 partidas de sinuca e ia embora. O boato que teve no bairro que ele tinha mexido com ela, né? Mas isso aqui eu não... que ele tinha mexido com ela lá no bar, porque quando o Dirceu não estava no bar, era ela que atendia, ela mais que atendia o bar do que o Dirceu. Quando o Dirceu trabalhava fora, ela que atendia o bar, né? Sabe se o Dirceu chegou a conversar com o Levino, pedindo para parar, se pediu para não mais frequentar o bar? Ele, pelo que eu fiquei, sabe, que o pessoal, nós comentava ali na cancha, quando eu ia, que sempre o pessoal conversava, que o Dirceu tinha pedido para ele não vir mais no bar e numa boa, que eles tinham até conversado, né, com o Bernardi e o Franciscão. Porque o Bernardi e o Franciscão viviam junto. Eles não se largavam, eles sempre no jogo de bocha, era eles dois de dupla, sempre foi. Bons amigos, sempre amigos. Sempre amigos. E o senhor tem conhecimento de alguma situação envolvendo o Gilmar Bernardini com mulheres que frequentavam uma massagem, alguma estética ali perto do bar do Dirceu? Na frente do bar do Dirceu, eu digo, o bar era uma bodega ali, pro lado de cima tinha um negócio de... Eu não sei dizer, era um negócio de mulher lá, que ia fazer depilação, era um negócio de mulher lá. Isso tinha. E cada vez quando eles bebiam, eles andavam mexendo com as mulheres que saíam de lá. E dizem o pessoal que a mulher de cima um dia até chamou a atenção do Dirceu, que era para mandar eles parar de ficar mexendo com as mulheres estavam perdendo freguesia. Como ele fazia esse assédio estando no bar do Dirceu, a mulher foi reclamar com o Dirceu para resolver. Para resolver, para não... Ela estava perdendo cliente, né? Porque a mulher ia lá, de repente, né? Que é isso que o pessoal comentava, né? Que eu fiquei sabendo. Ali da notícia do óbito do Levino, o que falaram? Qual que teria sido a causa da morte de início do Levino? Isso eu não sei, porque eu só terminei minha cerveja e foi embora, né? Fiquei sabendo que ele tinha falecido 3 dias depois.
Que eu no dia eu nem fiquei sabendo, porque eu ali tomei minha cerveja, assim, eu e o meu amigo Fábio, e fomos embora, né? Nessas vezes que o senhor frequentou o bar do Dirceu, alguma vez chegou a haver alguma briga, ou ele discutindo, tratando mal os clientes? Eu sempre, quando eu fui lá, que eu ia lá, eu sempre fui bem tratado, nunca vi ele conversando assim, xingando ou ofendendo alguém. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Diz uma coisa, como é que era chamado o bar do Dirceu, do réu? Como é que era chamado? Eu conhecia como o Bar do Maragonha, né? Isso era conhecido assim? Bar do Dirceu ou Bar do Maragonha, né? Mas era Bar do Maragonha pelo apelido dele, que é Maragonha, né? E aí eles chamavam o Bernardino e outros chamavam do Bar da Moreninha. Depois que, de um tempo pra cá, que começarem os dois chamar esse Bar da Moreninha. Os dois? Isso. Bom, quando ele derrubou a faca, o canivete, né? E aí o Bernardino pegou essa faca e o que ele fez com essa faca? Quando ele saiu à direção do Dirceu, ele pegou aquela faca que estava enilhada num pano clarinho que ele tinha na mão e saiu sentido do Dirceu. Como o Dirceu não conseguiu, como eu falei, ele não conseguiu abrir a porta na hora, ele puxou a faca, caiu naquilo, o Bernardi pegou a faca e foi de novo pro lado. Quando o Dirceu conseguiu abrir a porta e entrar no cara e fechou, ele levou a faca e pegou no lado da porta do cara. Riscou? Riscou. Estou satisfeita, doutora. Obrigado. Pois não. Bom dia, Éder. Bom dia. Quando chegou a polícia e os bombeiros, você ainda estava no local? Não. Não? Sai. Ministério Público. Obrigado, excelência. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia. Eu não entendi exatamente como é que foi essa dinâmica da facada, porque primeiro o senhor disse que o Dirceu teria aberto a porta para evitar a facada. Isso. Que seria da vítima. Isso. E agora, pelo que eu entendi, o senhor disse que o Gilmar estaria dando a facada. Isso não, é que nem eu falei, talvez que eu não expliquei certo. No momento que a faca caiu, quando a porta bateu no Franciscão, a faca caiu. O Bernardi, que estava perto dele, ajuntou a faca. Nesse mesmo momento, ele foi por cima do Dirceu. Tá. E foi ali na porta do motorista que riscou? Isso, na porta do motorista. Tava a quantos metros do senhor? Eu tava da porta, ali do carro que o Dirceu tava pra cima, até perto da porta que eu tava sentado, dava em torno de 8 a 10 metros, talvez, em torno de 8 a 10 metros. Como é que o senhor viu que a porta riscou, então? Porque quando que eu passei lá, que eu passava na frente para ir para casa, que eu morava lá no fim do bairro, que foi que eu passei lá, que depois falaram que ali tinha sido a hora que o Bernardo tinha tentado dar a canivetada, a facada que fosse, tinha arriscado a porta. Ah, mas depois, no dia o senhor não viu, então? Não, no dia que eu fui embora, porque o cara do Dirceu estava na frente da casa, eu passava na frente, né, que tinha o risco. Tá, mas porque no momento ali o Dirceu foi embora, o senhor continuou longe, 10 metros, 8 metros, não foi isso? Sim, mas depois quando que isso aconteceu, eu fiquei ali mais ou menos não deu 5 minutos. Quando deu aquilo lá, eu peguei, falei com o Fábio e fomos embora. O Fábio foi pro lado dele, eu fui pro lado dele, pra minha casa. E quando eu passava pra ir pra casa, eu passava na frente do bar do Dirceu. O cara tava ali. Aí ele tava ali conversando, mas não parei nada, só disse o que deu lá. Daí ele disse, pois tu viu o que deu? Ele tinha o risco. Ele disse, olha aqui onde que passou a faca, onde ele tentou me dar. Ah, então depois que o senhor saiu do bar, o senhor passou lá no Dirceu e conversou com ele. Mas foi só, nem parei nada, só falei 2, 3 palavras e continuo. Não, o senhor parou, o senhor viu o risco, Sim, mas dentro de 2 minutos pode ver muita coisa. O senhor viu um risco num carro de 30 anos, o senhor parou pra ver, né? E que tamanho era esse risco? Pegou na porta do carro, porque eu acho que ele deve ter dado a faca de atravessada, pegou um pedaço de 1 metro, mais ou menos, meio metro. Foi um risco que é onde ele passou Entendi. Foram exibidas imagens lá na delegacia pro senhor, em juízo, que teriam sido gravadas ali numa câmera de segurança, numa casa próxima ali, né? O senhor lembra disso? O senhor viu aquela discussão? Acho que poderia exibir lá, excelência, eu não sei como é que tá
O que o senhor gostaria de exibir, doutor? Essas fotografias aqui das câmeras de segurança. O senhor consegue mostrar para ele, talvez, doutor, mais rápido do que a gente ligar o data show agora? O senhor pode se aproximar aqui para olhar a imagem que o doutor quer mostrar para o senhor? Aí são as câmeras de segurança lá de frente ao bar. O senhor lembra de ter visto isso em juízo, né? Mostraram para o senhor, né? E aí aqui, mesmo que a resolução ruim, mostra 2 pessoas se agredindo. O senhor estava lá, o senhor viu essa agressão? Eu até no que eu estava lá, que foi a hora que o Bernardo Lima deu aquela chacoalhada para tentar ver o que estava. Nessa imagem, que ali o senhor me mostrou, no momento até que eu estava ali, foi que a única coisa que eu vi foi no momento que o Bernardo desceu até o Franciscão, quando ele deu no poste, que foi logo para baixo, que ali pode ver tem um poste, ele caiu ali, e o Bernardo deu aquela chacoalhada nele. A única coisa que eu vi que foi até o momento que eu estava ali foi o Bernardo que foi ali ver como ele estava. O Fábio estava com o senhor, né? O Fábio estava comigo. Mas a vítima caiu ali na frente do bar? Não, foi um pouco para baixo. Tem um poste ali para perto foi um pouquinho, ele deu no poste e caiu. Na porta do bar ali mesmo. Né? Mais ou menos, nós estávamos um pouquinho para cima, no lado da Porque porta. O Fábio falou que foi do outro lado da rua que a vítima caiu. Não, eu vi, foi pro lado de baixo, na frente de uma casa de tijolo à vista. Então foi do outro lado da rua? Nós estávamos nesse lado aqui. Não, tem um bar. Sim, tem o bar. Esquina. Tem o bar da esquina. Ele caiu em frente à porta do bar ali, que essa imagem é da porta do bar. Não, ele caiu um pouco para baixo, um pouquinho para baixo. Então não é essa imagem aqui. Aqui é a porta do bar e o poste na porta do bar. Não no lado do... Nós estávamos um pouco para cima da entrada do bar. Sim. E ele caiu um pouco para baixo. É uma esquina. Isso. Tem uma saída só ao bar. Sim. Certo? Tem aquela... O senhor estava ali, quantos metros da porta do bar? É isso que eu quero saber, da saída. Saiu do bar, o senhor estava para a direita ou para a esquerda? Eu estava no lado da esquerda. Então o senhor estava para baixo? Isso. E ele caiu bem onde? na entrada da porta. Ele caiu um pouco para baixo de nós. Um pouco para baixo, eu digo, uns metros para baixo. Certo. Ainda no quarteirão do bar ou no quarteirão de baixo? Em frente ao bar quase, né? Não muito para baixo, porque ali o bar é comprido, o bar ele pega da força de comprimento da cancha até o fim do bar, dá uns 30, 40 metros. Não, mas aí e é o outro lado a porta é no do meio bar, do bar. Ele caiu um pouco para baixo. Eu digo pouco porque não foi na frente do bar, né? Mas o senhor falou que ele bateu num poste e caiu? Sim, naquele poste que tem um pouquinho que nós estava ali no lado. O poste é para cima, não é para baixo? Não. O poste está aqui na foto, é para cima, um pouco para cima da entrada e não para baixo, como o senhor está dizendo. Mas então não estamos entendendo. No poste que tem, eu digo no poste na frente do bar. Sim, é esse mesmo. Isso. Certo. Então nós estávamos no lado ali. Dá de 2, 3 metros da onde nós estava. Eu e Fábio. Entendeu? Então ele caiu para trás, em cima da corrimão. Aqui é a calçada, ele caiu metade aqui e metade aqui. Isso aqui que aconteceu. Alguém chutou ele? Alguém agrediu ele? Não. No momento ali que ele caiu, o único, que nem eu falei, que chegou, que deu aquela chacoalhada nele, foi o Bernardo. Tá. E daí, depois disso ali, eu não fiquei dentro depois, quando eu disse pro Fábio, vamos embora que vai bater polícia. E eu disse, eu não vou ficar aí para depois... O senhor, então, não socorreu ali a vítima? Não, eu não socorri porque eu nem sabia o que estava acontecendo. Mas o senhor preocupou com o carro do réu? Não, porque me preocupei não. Eu só passei na frente para ir para casa, né? Certo. O Fábio estava com o senhor? Sim. O Fábio tomou uma cerveja Kaiser e eu tomei uma Brahma sem álcool, que eu não bebo. Tá bom. Estou satisfeito. Obrigado. Os jurados têm alguma dúvida? Pode encerrar. Alessandro, seu nome completo? Alessandro Santana Magnaguagno. Profissão? Açougueiro. O senhor é parente do Dirceu? Meu pai. Por esse motivo, vou ouvi-lo como informante e passo a palavra à defesa. Bom dia, Alessandro. Bom dia. Na noite dos fatos, o senhor estava em casa? Sim, estava em casa. Quando o teu pai chegou, ele mencionou alguma coisa relativa ao bar do Lauri? Não me recordo. Ele mencionou que o Levino chegou a insistir no bar da Boneirinha? Na verdade, não me recordo dele ter me comentado isso nessa noite, né? Dias após, sim. Depois do fato. Ele falou que agrediu o
o Levino? Não, ele falou que só se defendeu, empurrou ele. Tu chegou a ficar no bar junto com o teu pai, com a tua mãe, ali junto com os clientes? Sim, várias vezes. Como é que era o comportamento do Levino? Era um cara conhecido já pelo que ele fazia, né? De mexer com a mulherada e essas coisas, né? Ele mexia com a tua mãe? Sim. Como é que a tua mãe se sentia com essa questão de ficar chamando ela de o bar da Moreninha, vou lá no bar da Moreninha? Olha, eu acho que nenhuma mulher gosta de estar sendo assediada, né? Nem de qualquer outra forma, qualquer outro tipo de apelido, né? Tu sabe que atitude que foi tomada? Se a tua mãe falou alguma coisa diretamente pro Levino, ou se falou alguma coisa pro teu pai, pediu ajuda? Pro pai ela comentou, até pediu para ele se retirar do bar, mas ele continuou insistindo em ficar no bar lá, né? Porque como a mãe vamos dizer, o sexo frágil, assim, nunca usou a força contra ninguém, né? Só verbalmente pediu para ele sair do local. E ele continuou não respeitando a tua mãe? Não. Com quem que o Levino costumava a frequentar o bar? Tu lembra com quem que ele ia mais? Ele ia com o Bernardinho. Seguido eles iam lá. Quando que tu soube do falecimento do Levino? Eu trabalhava no mercado imperial e daí meu pai um dia apareceu no mercado lá e falou, o senhor morreu lá. Eu falei, mas do quê? Ele falou, de morte natural a princípio. Eu falei, mas então vai fazer o quê, né? A primeira informação que veio é de que ele teria falecido de parada cardíaca? Sim, morte natural. Pelo que o pai me falou, né? Na verdade foi 3 dias depois, se eu não me engano. Tu sabe se o Gilmar Bernardi, ele, de certa forma, teve um desafeto com o teu pai? O pai já tinha conversado com ele também pelo fato dele mexer com as clientes da nossa vizinha Silvani, uma vizinha de Portela, tinha um centro de massagem ali. Ele mexia com as clientes dela. Aí o pai até conversou com ele. Meu pai ele sempre se deu muito bem com todos os clientes dele. Eu também tenho grandes amizades ali. Hoje em dia, eu prefiro ter amizade com pessoas mais velhas que conseguem me aconselhar, entende? Me dar uma visão diferente de vida. Então a gente conversava bastante. Eu com os clientes, meu pai também sempre me aconselhava muito. Estava sempre ali junto com todo mundo, né? Saía do meu trabalho e vinha para casa. E aí teve vezes que ele mexeu com as clientes da Silvani. E aí ela veio, pelo fato de a gente morar ali nessa mesma rua ali já faz 20 anos praticamente, ela veio ali e conversou com meu pai, né? Pediu, da mesma forma que eu tenho o meu comércio, você tem o teu, só eu queria um pouco de respeito. Daí, foi como se fosse que meu pai estivesse fazendo alguma coisa, né? Daí ele foi lá e conversou com ele, respeita as mulheres, né? Daqui a pouco dá alguma coisa aqui, vem o marido de alguma, vem aqui brigar, fazer fiasco aqui no bar aí. Mas não ele não gostou de ter sido chamado a atenção. Não. Alguma vez tu chegou a ver o teu pai discutindo ou brigando com algum cliente no bar? Não, jamais. Era muito respeitado ali, o bar ali, vinha gente do Nordeste, vinha gente de outras regiões frequentar. Sempre foi todo mundo tratado da mesma forma, todo mundo bem tratado. Nós fazia porco paraguai, fazia churrasco. Quem chegava era bem atendido. Se não tinha dinheiro, vinha pagar no outro dia. Tudo como se fosse da família. Chegava ali, era bem atendido. Tu sabe a respeito de um fato da polícia uma vez ter ido lá no bar do teu pai? Que uma mulher chamou a polícia lá. Tu tem conhecimento sobre isso? Sim. Houve uma vez, sim, que veio uma mulher, inclusive eu estava nesse dia, teve uma mulher que ela chegou lá pedindo bebida para um cliente e daí o cliente não quis pagar. Daí ela falou que ia chamar a polícia, que o cliente estava assediando ela, mas isso ela estava mentindo, né? Daí o pai pediu para mim, pede para ela sair. Inclusive fui eu que conduzi ela para fora. Daí ela saiu e aí eu baixei o portão. Aí ela ficou batendo no portão lá. Foi isso que aconteceu. Daí ela registrou alguma ocorrência? Não sabe? Só para nós entendermos, como é que é a dinâmica do bar de vocês? É um bar, uma construção à parte de bar ou é junto com casa? Não, a casa é embaixo. É o mesmo prédio? Sim. O bar é rente à rua. E daí a moradia de vocês embaixo, isso, o bar em cima? A gente mora embaixo. O teu pai ficou um período afastado de casa, né? Sim.
Tu morava ainda com a tua mãe nesse período? Não, eu estava em fase de mudança, né? Eu acabei me casando no mesmo ano, aí eu não estava mais em casa. Foi bem difícil, inclusive, essa fase aí, que o pai teve medo de represália, né? Por conta de familiares, alguma coisa. Então ele resolveu sair de casa. Quem que ficou morando na casa? Ficou só minha mãe e minha irmã. E qual que era o meio de sustento delas? Minha mãe, ela recebe uma aposentadoria pelo fato dela ter uma lesão no olho, que o olho dela é furado. Tinha esse ajuda, que se não me engano deve ser uns R$300, mais ou menos. E ela continuou tocando o bar ali. Então o sustento saía do bar e mais a aposentadoria. Ou seja, é uma renda baixa, né? Porque daí diminuiu muita clientela depois do que aconteceu. Né? Ali no bar, o que vocês mais vendem são bebidas e alguns salgadinhos, bolachas, são sim, bebida itens baratos. E cerveja, Elas chegaram a passar alguma necessidade? No começo aí foi bem difícil. Uma pelo fato de eu não poder ajudar, porque eu acabei saindo de casa, né? Daí ficou... Como eu também estava pagando aluguel, não conseguia ajudar financeiramente. O que eu conseguia fazer, eu comprava no meu vale, que eu trabalhava no mercado. Comprava no meu vale comida e levava para casa. A comida, né? Hoje o teu pai trabalha com o quê? Meu pai é autônomo. Ele sempre, na verdade, até antes de eu começar a trabalhar em mercado, sempre trabalhei com ele, né? E nós somos pintores de profissão. E hoje em dia ele cuida mais do sítio, pega obras para conseguir manter isso. Tá dando o giro, tá ajudando nós em casa. Me ajuda muito hoje também. O senhor falou que ele tem o quê? Sítio. Um sítio é uma propriedade grande? Não, deve dar, eu não sei em metros como é que é esse negócio de metros, mas é bem pequeno. Vocês usam para lazer ou para trabalho? Não, o pai planta mandioca. Para revenda? Para venda, ele é uma propriedade rural que ele usa para plantio? Sim, isso aí. Uhum. Lá no início o senhor comentou a respeito das pessoas conhecerem o Levino. Ele tinha algum apelido? Ele era conhecido por tragédia, porque quando ele estava alcoolizado, assim, ele se exaltava e brigava, fazia umas bagunças. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia. O senhor falou que seu pai ficou afastado, é isso? Ficou. Afastado por quê? Por medo de represálias familiares. Ele era foragido da justiça, é isso? Sim. Quanto tempo ele ficou foragido? Eu acho que uns 2 ou 3 anos. Não tenho certeza. Na minha matemática. Entendi. A sua mãe chegou em algum momento a divorciar dele? Não. Vocês sabiam onde ele estava? Não. Não? O senhor chegou como o senhor que estava aí, ou familiar seu, a ver como é que a família da vítima estava? Sem ela também, não? A gente sempre procurou desviar todo mundo para nunca haver nenhum tipo de desavença. Né? Entendi. Mas vocês receberam alguma ameaça? Não. Ok, sem mais, obrigado. Os jurados têm alguma dúvida? Não? Muito obrigado. Bom dia. O seu nome completo? Adriana Moraes Santana. Profissão? Hoje faxineira. A senhora é a esposa do Dirceu? Sim. Por esse motivo, vou ouvi-la como informante e passo a palavra à defesa. Bom dia, Adriana. Bom dia. No dia dos fatos era um feriado. Que horas que o Dirceu saiu de casa? Ele saiu, já era umas 4h30, 5 horas. E que horas que ele retornou, mais ou menos? Mais ou menos umas 7h30, nem isso. Sabe se ele tinha bebido lá no bar? Não bebeu porque estava com a mão machucada e estava na medicação. O que aconteceu com a mão dele? Ele sofreu um acidente, bateu com a moto no portão da minha residência. Ele estava com a mão enfaixada, estava com tala? Estava com a mão enfaixada, que tinha feito cirurgia. Há quanto tempo ele tinha feito cirurgia antes ali da data dos fatos? Uns 30 dias, mais ou menos. Há quanto tempo ele estava com essa mão parada? Ele não estava fazendo uso dela, né? Não porque é SUS, né? Daí tem que esperar a cirurgia para fazer e tal, né? Então, desde a data do acidente que ele estava sem utilizar essa mão. Sim. Quando ele chegou em casa naquela noite, ele relatou alguma coisa? Relatou que o Franciscão e o Gilmar Bernardi estavam com a mesma história do bar da Moreninha. Beleza, obrigada. Ele chegou a falar se bateu no Levino? Não bateu porque eles que ameaçaram ele.
Tá. A senhora falou que o Levino teria dito que iria no bar da Moreninha. Isso. Se referindo à senhora? Se referindo a mim. Essa foi a primeira vez ou teve outras vezes? Não, ele chegou a me assediar. E o que a senhora fez nesses momentos de assédio? Eu pedi para ele se retirar do meu bar, porque fiquei incomodada, né? Porque não é porque tá uma mulher atrás de um balcão, trabalhando honestamente para sustentar a família, chega alguém e tem o direito de assediar. Tanto quanto que ele podia ser exemplo pela idade que ele tinha. Pode entendeu? Falar mais alto. E a senhora chegou a comentar essa situação com o Dirceu? Cheguei a comentar com o Dirceu sobre o fato. O que ele falou? Ele fez alguma coisa? Não, o Dirceu só teve uma conversa com ele que ele não precisava vir mais no meu bar. No nosso barzinho, onde a gente tirava o pão de cada dia também, né? A senhora sabe que o Dirceu foi lá no bar jogar bocha naquele dia? Ele foi. Sabe com quem que ele jogou? Jogou em dupla com o Franciscão e Flores e outros lá. O Franciscão e o Levino, eles estavam jogando bocha juntos. Isso. Se o Dirceu estava com a mão enfaixada com questão de cirurgia, como é que ele conseguia jogar bocha? Ele chegou a comentar para a senhora chegou a questionar, mas como assim, com a mão machucada e jogando? Exatamente. Ele com a mão esquerda. Ele utilizava a outra? Deu uma brincada lá com a mão esquerda, porque dia depois começaram com aquela história do bar da Moreninha e foi embora, né? Quando que vocês souberam a respeito da morte do Levino? Pelos vizinhos. No mesmo dia? No dia seguinte. E como que veio essa informação para vocês? Que ele tinha sofrido uma parada cardíaca. Tá. Naquela época, o Dirceu, depois de alguns dias, foi chamado para depor na polícia. A senhora tem conhecimento? Foi. Ele foi? Foi lá, prestou depoimento? Foi. Lembra se ele foi sozinho ou se algum advogado acompanhou ele? Teve acompanhamento. A respeito do momento que o Dirceu saiu de casa, né? Como é que ficou? Quem que morava na residência? Como é que ficou a situação de vocês? Olha, naquela época, naqueles dias, foi o pior dia da minha vida. Que tava eu e minha filha, só eu e ela. Daí, toquei de parar de trabalhar e ficar ali. Porque ou paga uma babá para ficar com a menina, ou trabalha para pagar babá. E assim por diante, porque dali que eu tirava meu sustento na época, né? Foi muito difícil. Foi 3 anos da minha vida difícil que passei necessidade, com água e luz cortada muitas vezes, ajudado um pouquinho dos filhos, que eles também não tinham condições, um pouquinho dos vizinhos, que estão para comprovar o que eu passei. Hoje, a senhora trabalha? Trabalha. A questão da renda da família, da onde que vem hoje? Hoje vem do Dirceu. Graças a Deus. A maior parte a senhora Dirceu contribui, mas a maior parte dele. Do Dirceu. Hoje tem o que comer. Esqueci de lhe fazer uma pergunta. O Levino frequentava o bar, né? Teve alguma situação dele comentar de idas ao médico, de problemas de saúde? Sim, já tinham comentado que ele estava com o coração meio que fraco. O próprio Levino falava? Até os parentes deles ali comentavam que ele não estava muito bem. Que parentes? A filha dele que vinha lá. A senhora tinha contato? Tinha uma amizade? Não, amizade assim a gente nunca teve uma amizade efetiva com ninguém, né? É bar, né? Mas se davam bem? Se davam bem. Bar tu não tem amigos conhecidos. Ele ingeria bastante bebida alcoólica? Bastante. Teve algum problema envolvendo o Dirceu e o Gilmar Bernardini? Olha, na época que o Dirceu estava no bar, nós tem a vizinha que tem uma estética em frente ao nosso antigo bar, né? E o Bernardinho vivia provocando as clientes da vizinha aqui, da Silvani, que ia lá, né? E ela pediu pro Dirceu que tomasse uma atitude se ela queria trabalhar. Ele também, né? Pediu para ele tomar providência sobre isso. Daí ele pediu para o cara não ficar incomodando mais as clientes da vizinha que ia, né? Não arrumar confusão, porque uma pessoa vai procurar um bem-estar para sua vida, vem um cara aí e começa a chamar, você é isso, você é aquilo. Não tem lógica, né? Cada um tem que trabalhar. Vocês ainda têm um bar hoje? Não. Alguma vez o Dirceu chegou a brigar ou discutir com os clientes?
Não, o Dirceu tratava muito bem os clientes dele. Muito bem. Uma amizade excelente no bar com os clientes dele. Ministério Público. Obrigado, excelência. Bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? Tudo certo. Nesses episódios todos aí de assédio, aconteceram quantos dias antes? Quanto tempo antes? 60 dias antes. Certo, aí o senhor Dirceu já proibiu, então, o Franciscão de ir lá? Sim. No bar da senhora? Sim, pediu para ele não vir mais lá. E ele foi? Não. Certo. E assim, houve um clima de animosidade ali entre eles? Houve algum tipo de... Não. Conversas decentes. Então, o senhor certo. não vem e deu, né? Entendi. A senhora se separou em algum momento do senhor Dirceu? Se foi separada depois que ele saiu de casa, né? Depois que ele ficou foragido da justiça? Isso, por conversa dos outros que tiraram a minha paz, tiraram o meu sustento, entendeu? Conversa dos outros? Não entendi. Tipo assim, ele foi incriminado por uma coisa que não cometeu. Ah, a senhora acha que ele não cometeu? Isso. Porque aqui nós temos um processo de incêndio que foram lá na casa da senhora, que ele está sendo processado por incêndio de uns veículos, e perguntaram, o oficial de justiça perguntou para a senhora lá em 2020, cadê ele? Porque não estava encontrando ele para citar naquele processo. Sim. E a senhora falou que a senhora tinha se separado dele. Então a senhora mentiu lá, então. Não, lá no passado. 2020 isso. Foi isso. Novembro de 2020. Não tinha mais. Não tinha contato. Depois a gente se reconciliou. A senhora falou que não divorciou dele? Como é que a senhora informou para o oficial aqui que era ex-esposa? Desculpa, divorciado não. A gente estava separado de corpo, mas de papel não. Mas depois se reconciliamos de novo. Entendi. Porque quando tem uma criança pequena, a gente sempre dá uma chance, né, doutor? Eu não sei. A senhora... ele tem diversos registros aqui de agressões contra diversas pessoas. A senhora falou que ele nunca teve problema no bar, nunca agrediu ninguém no bar? No nosso bar nunca teve. Isso é provocação que tiravam ele, né? Ah, todo mundo provoca ele, então? Olha, quando o senhor está em outros locais, tu tem aquela de alguém te provocar. Tu não sabe o que vai acontecer, entende? E no nosso bar, não. Ele foi condenado por disparo de arma de fogo também. O que aconteceu dessa vez, a senhora sabe? Olha, eu não sei. Mas se ele quiser questionar a esposa, ele pode, doutora, não tem nenhuma vedação legal. Olha, isso eu não sei. Não posso responder. O senhor... A senhora só sabe a parte boa dele, a parte ruim, então a senhora não sabe. Exatamente. A senhora está com ele há quanto tempo? 25 anos. Que coisa, que memória que a senhora tem. Muito obrigado, Graças sem mais, a Deus. excelência. Certo. Os jurados têm alguma dúvida? Podem encerrar. Muito obrigada, Adriana. O réu Dirceu Moacir foi condenado por homicídio qualificado em julgamento realizado em Concórdia, Santa Catarina. Os jurados confirmaram que ele matou a vítima com crueldade, sem chance de defesa e por um motivo insignificante. Tentativas da defesa de suavizar o crime foram rejeitadas. A pena foi fixada em 15 anos de prisão em regime fechado, com agravantes como reincidência, o fato da vítima ser idosa e o uso de recurso que dificultou a defesa. A juíza determinou o cumprimento imediato da pena, negou o direito de recorrer em liberdade e expediu mandado de prisão. O nome do condenado será incluído no rol de culpados e ele também deverá pagar as custas do processo. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!